Bom, gente, 1º de setembro de 2022, mais uma reunião do nosso grupo de LGPD. Hoje nós temos uma pauta interessante. Eu vou passar a palavra ao Orozimbo, que vai tocar esse assunto com a gente, tá bom? Boa reunião para nós. Vamos lá, Orozimbo, você está com a palavra. Legal, obrigado. Bom dia a todos. Não tem equipamento. Bem, pessoal, houve uma discussão ontem ou anteontem em relação ao relatório de impacto à proteção de dados. Eu acho que um dos documentos fundamentais mais importantes de todo o processo da LGPD. Né? E indo direto ao que diz, ao que está na lei, né? No artigo 5 da LGPD, no inciso 17, né? Artigo 10 e parágrafo 3, quando a base legal para o tratamento de dados for legítimo interesse, e no artigo 38, com ênfase aos dados pessoais sensíveis. Isso aí em relação a que o relatório ele tem que existir nesses casos que foram, nesses artigos, incisos, parágrafos que foram colocados. E por que a LGPD, em todo o processo de proteção de dados, né? Por que esse documento ele existe? Né? Na LGPD, ela foi colocada, o pessoal colocou a seguinte afirmação lá: realizar uma avaliação dos riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, no que tange ao tratamento de dados pessoais, conforme o artigo 5 da LGPD, inciso 17, como eu já havia comentado. Embora esse relatório já fosse mencionado nesses dois artigos, ele não foi regulamentado. Ele foi colocado como outros artigos precisam ser regulamentados, isso vai ser, a gente vai falar daqui a pouco, né? Já houve um princípio disso, ele não foi regulamentado ainda. Por isso que existe muita discussão a respeito. Pode, não pode, não é, quando é que faz, quando é que não faz. E a NPD, ela mencionou isso quando ela diz no artigo 55-J, no inciso 8, né, ditar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. E por que da obrigatoriedade? Por que os profissionais, né, que trabalham com proteção de dados acham esse relatório de muita relevância? Principalmente pelos dados que ele coloca, né, pela forma até visual que você tem que apresentar isso, né, para ficar bem claro quais os tipos de risco que a sua empresa está passando, que ela tem, né, qual o grau de vulnerabilidades que ela tem. Baixo, médio, alto, né? E como não existe essa regularização, o que acontece? Aí fica na observância de nós, executores, né, de processo de conformidade, baseado nas análises que nós fazemos antes, num processo pré de auditoria, seja aquela auditoria informal, que nós precisamos fazer sempre, ou seja naquela auditoria formal. A empresa contrata um auditor só para apresentar no final um relatório de auditoria. Isso pode existir ou não. De qualquer forma, essas vulnerabilidades elas precisam aparecer, precisam constar, né? Exceto nas situações que ela é obrigatória, tá? Eu, particularmente, creio, aí é opinião minha, né? Creio que ela deve ser sempre considerada a equação, a avaliação da necessidade versus riscos envolvidos. Né? Porque o que a gente viu na nossa discussão que tivemos aí, foi uma discussão muito legal até,
uns achando que, de qualquer forma, tinha que ter. Tá? Independente de se a lei ela manda ou não, tem que ter. Outros já disseram, já alegaram que só atender a lei. Tá? Se não é necessário, deixa para depois. E a análise da matriz de risco ela é indispensável para atingir os objetivos do relatório de impacto, na medida que permite ao agente de tratamento inferir sobre quais as atividades mais sensíveis desenvolvidas, quais os riscos envolvidos nos processos de tratamento, qual a gravidade e probabilidade de ocorrência dos riscos mapeados, quais as medidas mais adequadas para se tratar cada um dos riscos detectados. Finalizando, concluído todos esses itens anteriores, definir quais os possíveis riscos residuais que continuam ameaçando os titulares e sua gravidade ou probabilidade de ocorrência. E quando elaborar isso? Aí está uma discussão que a gente acho que deve ter aqui. Né? Eu, particularmente, acho, aí já a opinião, antes do tratamento de dados pessoais. Eu tenho comentado, às vezes, com vocês aqui, que quando a gente chega na empresa para fazer o primeiro briefing, aquele primeiro papo nosso, né? Uma das primeiras coisas que a gente faz, né, logo após esse briefing, você acertou tal, o contrato, é você definir nessa empresa, né, alguns itens fundamentais. Você vai começar uma edificação, você vai começar a colocar tijolo em cima de tijolo. Mas em cima de quê? Como é que está essa fundação? E essa fundação, você precisa saber se ela está forte, se ela é firme, se ela é consistente. E isso aí a gente faz num pré-relatório de impacto. Esse relatório de impacto não vai ser aquele final que você vai apresentar. Mas você precisa, antes, você saber aonde você vai estar trabalhando. Para você não ter que fazer todo o seu trabalho, né, de conformidade, de tratamento, você faz o mapeamento e tal, aí você fala, bom, todo esse processo todo, ele está calcado, ele está baseado em que segurança? Aí você percebe que segurança alguma. Então, esse processo inicial de você estabelecer aonde que eu estou pisando, né, qual a robustez, eu acho fundamental. Então, é por isso que, numa primeira etapa, colocando o futuro daqui a pouco em discussão, eu vejo que o relatório de impacto, um pré-relatório de impacto de risco, você tem que fazer antes de você começar até o seu próprio mapeamento. É trazer as pessoas certas, no momento certo, e trabalhar esses aspectos. Tá? E quando que a gente elabora? Né? Que eu estava comentando há pouco. A gente, na minha opinião, fazer isso pré, tá? e por uma ideia, até uma vertente de muitas profissionais, é fazer antes do tratamento de dados pessoais. Mas mesmo depois que você entrega todo esse material, você entrega o relatório atualizado até aquele momento para a empresa, ele não pode parar nunca. E por que isso? Algumas perguntas são necessárias aí. Os riscos apontados antes ainda são reais? Isso aí você vai perguntar uma semana, um mês, 3 meses depois. Né? Por isso que é essa recorrência. As políticas de mitigação foram implantadas. Né? Existem novas tecnologias a serem empregadas. Né? E como fazer isso tudo? Em relação a metodologias, existem várias metodologias a respeito, né? E isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Em novembro de 2021, na verdade, não foi em novembro de 2020, o Ministério da Economia liderou um estudo sobre o tema
relatórios de impacto, resultando no Guia de Avaliação de Risco de Segurança e Privacidade. Muitas pessoas se baseiam nesse estudo, né, para trazer alguma luz para o relatório de impacto. E todos nós profissionais, a gente sabe que para regularizar esse assunto, a NPD ela promoveu reuniões técnicas em junho do ano passado. Foram 3 encontros. Desse encontro, ainda, o que vai acontecer ainda? Vai abrir consulta pública, né, para depois ser gerado uma minuta. Mas desses encontros, o que eu pude levantar? O que foi discutido e o que possivelmente, não é que vai acontecer, possivelmente vão constar na resolução, é uma resolução que deve ser encaminhada, né, liberada pela NPD. O que ainda vai acontecer? Eles criaram uma regulação, né, regulamentar isso na forma de resolução. Como parte dessa agenda, né, vai haver uma consulta de audiência pública e o resultado vai ser essa regulamentação. E o que eu pude levantar, quais foram os principais pontos extraídos dessas reuniões? Uma abordagem baseada em riscos, em detrimento de outra corrente que fala em direitos. Isso aí foi muito discutido. Por quê? Relatório de impacto de risco. Eu falo, bom, tem que ser baseado em risco, mas uma vertente dessas pessoas que participaram dessas 3 reuniões diz que ela pode ser, em princípio, baseado em direitos e não realmente em riscos. Está envolvido risco? Sim, mas como consequência, não como o foco principal. Isso aí também vai, na audiência pública, isso vai ser muito debatido. É discutível. Uma segunda hipótese, uma segunda discussão foi o porte da organização não deve ser utilizado como parâmetro quanto à definição de risco envolvido e da obrigatoriedade na elaboração do relatório. Ou seja, pequena, média, agente de pequeno porte, empresa grande, todos vão ter que ter esse relatório de impacto. Um outro ponto, qual metodologias a serem adotadas? Não ficou claro. Tá? Cada um apresentou um modelo, tá? Mas isso aí deve ser discutido também. Transparência e publicidade dos relatórios, setores públicos e privados. Comentou-se que os relatórios de caráter público eles sejam liberados totalmente, e os privados não. Sendo que os públicos, o pessoal falou que tem que ter um critério. O comitê de proteção de dados deve ser uma avaliação do que vem a público e o que não vem. Inclusive, houve discussão de ter 2 relatórios, um minimizado para o público e outro interno, tá? E o privado não ter publicidade. E pontuaram também quanto à publicização de relatórios contendo segredos comerciais. Isso aí foi discutido que a lei de acesso à informação já tem alguns pareceres a respeito. Isso aí vai ser discutido. Tudo isso que eu estou colocando é algo que foi colocado e vai ter discussão, tá, pessoal? Enfim, e por último, os conteúdos a serem publicados, tá? O que se publica e o que não se publica. Então, eu elenquei esses dados aqui, agora eu coloco para vocês para a gente discutir a respeito. Queria só trazer uma pergunta a você, Orozimbo. Uma pergunta a você e a todos os participantes da sala aqui, que é interessante a gente ouvir as opiniões. O relatório de impacto, pelo que você está dizendo e pelos dados que foram informados, ele está intimamente ligado ao nível de maturidade da empresa. E aí ele vai servir como um termômetro para saber qual é a temperatura da maturidade em que a empresa se encontra. Todos concordam que esse relatório, ou têm as suas opiniões pessoais, de que esse relatório ele traduz uma fotografia momentânea daquilo que a empresa está enfrentando ou das atividades operacionais que ela tem que exercer em função de buscar proteção de dados?
Eu não tenho dúvida disso, ô Morelli, porque você conversando com as áreas, né, você conhecendo as vulnerabilidades de cada área, né, e o pessoal de TI, por exemplo, tem um fator fundamental, não principal, mas fundamental, como, digamos assim, da área técnica, que vai trazer elementos técnicos para saber o tanto de vulnerabilidade dos testes que foram feitos, enfim, do quanto a empresa ela está vulnerável ou não. Né? Então, o recorte disso, né, vai ser trazido para o relatório. E no relatório a gente vai saber do grau de vulnerabilidade dessa empresa. Né? O quanto o gestor ele tem que estar preocupado com a área A, B ou C. Ok. Alguém mais? Bom, eu só queria acrescentar que eu acho que essa questão que ele colocou, ter essa visão do risco, eu acho que também concordo com essa linha de pensamento. Então, eu analiso o seguinte: o risco é elevado às garantias e direitos do titular? Então, não tenha dúvida, vamos ter que fazer o relatório de impacto. Eu acho que é o grau do risco que a gente tem que discutir. Porque eu acho que a obrigatoriedade passa também. Com relação ao tamanho da empresa também, startups podem ser obrigadas a fazer o relatório de impacto, que trabalha com volume muito elevado de dados, entendeu? Perfeito. E aí, então, essa questão também da obrigatoriedade para essas pequenas empresas, eu acho importantíssimo. Aham. E eu acho que uma coisa legal que o relatório de impacto traz também é a identificação de responsabilidades. Às vezes a gente fica muito assim, dividido entre quem assume o processo, a área tecnológica ou a área jurídica. Eu acho que o relatório de impacto mostra que ambas têm que caminhar paralelamente. O cuidado com o dado não é só técnico, mas também de fundamentação da lei. Então, eu acho que esse relatório de impacto também mexe com, de uma certa forma, ele mostra para a gente que as atitudes têm que ser elas têm que ser integradas. Não há só do que se vê lado tecnológico ou lado jurídico. Então, a definição e a preocupação e a garantia do dado essencial do fator gerador também tem que ser acompanhado tanto quanto as tecnologias para mitigar possíveis invasões e enfim, e aí expor esses dados. Então, o que que você faz? No mesmo instante em que você protege a invasão de dados, você também protege o dado em si juridicamente. Não sei se ficou clara a minha explanação, mas eu acho que esse relatório ele traz isso em conjunto, traz essa necessidade da interação entre as diversas áreas, e a gente usa a palavra aqui multidisciplinar, realmente é uma atitude multidisciplinar. Lucas, bom dia, Lucas. Antes de você levantou a mão aí, antes de você, eu queria pegar um gancho disso que o Morelli falou e comentar o seguinte: o que eu defendo de você fazer uma primeira prévia para você sentir realmente a maturidade da empresa, quais as vulnerabilidades, né, quais áreas, para até você começar o seu processo de adequação nas áreas mais críticas. Serve até como termômetro para você falar, bom, ou a logística ou o financeiro tá trash a coisa. Tá? Então, a área o setor mais vulnerável é lá. Todo mundo sabe. Então, vamos começar lá. Vamos dar maior atenção nesse momento. Né? De você começar uma área que está tranquilo, que está em mar azul. Né? Lucas, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Estão me escutando bem? Sim. Concordo na íntegra com o que o Morelli disse a respeito da multidisciplinariedade. A minha intervenção aqui é mais uma provocação. O que vocês acham do artigo 10 da LGPD, que até encaminhei aí no chat, que é o parágrafo 3º, que diz que a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo. Na visão de vocês,
seria uma obrigatoriedade e o texto da lei parece que não diz isso, ou, na verdade, seria uma boa prática as organizações se anteciparem e já deixarem o relatório de impacto pronto quando for utilizado o legítimo interesse. Lucas, eu não sei se você tinha chegado, mas lá no comecinho, a primeira coisa, basicamente, que eu falei foi baseado exatamente nesse parágrafo, né? Porque no artigo 5, né, e no artigo 10, no inciso 3, né, quando a base legal para o tratamento de dados for legítimo interesse, e no artigo 38, né, com ênfase nos dados pessoais sensíveis, aí é obrigado você fazer o relatório. Né? Então, nesse item que você colocou, o relatório ele tem que existir. Né? Não sei se isso responde à sua questão. Perfeito. Todos os outros, as outras situações que o profissional que está fazendo a adequação ele encontrar, fica ao critério dele. Por hora, fica ao critério dele, até que seja decidido que realmente vai ter que fazer ou não. Eu acredito que não vai mudar muito. Eles vão mais implementar aqueles itens que eu coloquei lá no final, né? Aquilo que foi motivo de discussão, de publicidade e tal. Mas em relação a essas duas situações, do artigo 5º e do artigo 10, eu particularmente acho que não vai mudar. Lucas, se você me permitir, eu quero trazer aqui uma colaboração no sentido de uma visão, da minha visão, que não é uma visão jurídica, não é uma visão muito técnica, mas é, sem dúvida, uma visão que reúne tudo isso em termos de conhecimentos gerais, mas reúne, acima de tudo, uma visão comercial. Eu sou comercial nessa área, então eu tenho que trazer essa visão. Eu acho, sim, que o relatório de impacto deva ser uma obrigatoriedade independente da lei. E eu vou te dizer por quê. A gente fala muito em cultura de cibersegurança. Então, veja, ainda que a lei... Eu não vou me preocupar com a lei, eu vou me preocupar com a imagem da minha empresa. Se eu sou uma empresa no mercado que respeito o dado pessoal, todos os dados que eu tenho dentro da minha empresa, e eu faço disto uma prática, eu estou me sobressaindo em relação a outras empresas. Eu estou mostrando seriedade e maturidade para o meu cliente. Então, eu acho, sim, que independente de lei, eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa cultura. Tudo que a gente for fazer na vida, a gente não precisa depender de uma determinação, a gente precisa depender de uma ética, tratar de uma ética e trazer isso para a nossa cultura. Eu sei que é uma coisa muito difícil, às vezes até utópica, mas respondendo a sua pergunta, na minha opinião, isso deve ser uma obrigatoriedade que deve partir da empresa e não da lei, porque você está lidando com coisas dos outros. Tem um dito que diz assim, que o meu direito termina aonde começa o direito do outro. Então, se eu estou tratando dados que não me pertencem, são de outras pessoas, eu tenho sim que trazer, não como lei, mas como cultura, essa atividade. É a minha opinião. Não sei se ficou bem estabelecido. Tem uma outra situação, Morelli, que a gente... Orozimo, eu Messa falando, desculpa, eu não levantei a mão, mas só para... Fala nessa, por favor. O Morelli falou muito bem, e eu acho que esses valores realmente devem ser levados a sério, mas infelizmente a grande maioria das empresas, quando enxerga um custo em criar essa ética, acaba tendo que pesar e muita gente não segue. Só um adendo, entendeu? Mas eu concordo 200% com o Morelli. Cara, acho que a gente tem que ser ético com o nosso cliente, com a empresa em si, né? Mas muita gente acaba não praticando quando olha custo, é cobrado por resultado e acaba não seguindo o que deveria ser seguido. Só esse comentário. Obrigado. Mas de qualquer forma, o livre-arbítrio coloca as empresas nas suas devidas posições. Ah, sim, perfeito. E não esquecer do princípio da responsabilização. Eu acho que o RPD
vem prestigiar o princípio da responsabilização, da prestação de conta, eu acho sim. Eu também concordo 100% com o Morelli. Mas se, por exemplo, Rita, deixar na mão da pessoa humana, certamente nós vamos ter uma lentidão muito grande. Então, a lei tem que existir, sim, mas eu acho que a obrigatoriedade começa antes da lei. A lei vem apenas regulamentar esse processo, é a minha opinião. Eu concordo, eu só estou acrescentando. Sim, eu sei. Existe um outro fator técnico, tá, que isso faz com que eu creio que seja de bom senso, né, os profissionais eles se preocuparem em elaborar esse documento, independente da lei dizer que pode isso, que só se tiver dentro do item do artigo 10 ou do artigo 5. É o tempo que você tem para apresentar esse documento. Tá? Se não me engano, são 72 horas, ou 2 dias, ou 3 dias. Você imagina, de repente, dependendo da maturidade da empresa, da qualificação das pessoas envolvidas, né, da quantidade de vulnerabilidades que você esteja tratando, se você tiver que apresentar esse documento em 2 ou 3 dias, amigo, você não vai fazer. Você vai maquiar, você vai tentar enganar, você vai dourar a pílula. E não vai entregar um documento realmente que comprove, que espelhe como é que está a sua gestão de riscos. Então, é muito melhor, de repente, você deixar pronto esse material, independente que a lei manda ou não, você deixa pronto e vai atualizando, que a hora que você precisar, que você nunca sabe quando que você vai precisar, ele está pronto. Eu acho assim, acho que é simples assim. Né? E uma outra coisa que você tinha comentado, Morelli, na minha visão, LGPD ela vai ser tipo considerada como a melhor das leis, o melhor dos mundos, em relação à proteção de dados, quando principalmente o controlador de dados, o controlador e o titular de dados, eles entenderem, tá, que o processo todo da LGPD caminha num único sentido, visa um único sentido, estabelecer uma rotina, estabelecer uma metodologia, um conceito de confiança. Isso é fundamental. Tá? Enquanto não existir essa ideia, tá? Não está imbuído dentro de uma parte e de outra, a coisa não vai acontecer. Tá? As pessoas, os empresários vão estar fazendo seus processos, mas para cumprir a lei. Sim. Cumprir a lei. Okay. Né? Eu aceito, muito legal, isso é muito legal, tal, mas no fundo é o quê? Cumprir a lei. Ou medo de multa, né? Porque o vizinho fez, tá. Mas aquele processo de confiança, isso aí é fundamental, porque a hora que ele estabelecer, a hora que tiver esse processo, ele verificar que é LGPD é o elo que faltava para ele estabelecer um processo total de confiança entre ele e os clientes dele, né? Os titulares de dados, aí a coisa funciona. Acho que o Lucas está com a mão levantada. Não, acredito que tenha sido engano. Não. Tranquilo. Mas é isso, viu, Lucas? Eu tentei trazer para a sua indagação aí, para essa visão também da consciência, né? Particularmente para quem lida com a área, porque a gente lida em todas as áreas, né? E a gente tem que ter... Diga, pode falar. Na minha intervenção, eu pontuei que eu entendo que é uma boa prática e que é necessário implementar. A minha interrogação é justamente o seguinte, porque a letra da lei ela diz uma coisa e amanhã ou depois, numa defesa perante o órgão fiscalizatório que é a ANPD, qual será o entendimento acerca dessa legislação? É obrigatório, pura e simplesmente, quando a base legal é o legítimo interesse, mesmo que a organização demonstra que não existe risco a direitos fundamentais, e etc., etc. Mesmo assim, é obrigatório? É essa a minha indagação.
para saber o que vocês pensam sobre isso, porque acredito que é um tema interessante. A sua indagação, Lucas, ela foi amplamente levantada nessas 3 reuniões que aconteceram o ano passado, né? Que agora como é que chama? Reuniões que vão existir agora, possivelmente só o ano que vem, que esse ano não está programado, mas isso aí vai ficar mais claro. Inclusive, em relação a essas 2 questões que foram levantadas, me parece que houve uma divergência do que dita a RGPD. Tá? Porque lá eles estão mais voltados à questão de direitos. E aqui existe uma corrente mais forte, tá? Com visão mais de risco. Mas a sua resposta, ela praticamente não tem ainda, tá? Porque o que foi colocado em lei, ela é muito ambígua ainda, tá? Ela é muito carente tão carente que já foram feitas suas reuniões e vai haver uma resolução a respeito, né? Como tantas outras questões que já foram levantadas em relação ao LGPD, ainda vão ser levantadas ainda por questão dessa ambiguidade. Né? Não está bem claro como é que as pessoas vão trabalhar. E por isso que eu coloquei lá no meu inicial lá, que fica a critério das pessoas que estão trabalhando, que estão fazendo os seus processos junto às empresas. Né? Se ela achar adequado, ela faz. Né? Se ela não achar adequado, ela não faz. É uma questão, está mais de espírito pessoal agora, do que diz a lei. Tá? Exceto o que diz o artigo 5 e o artigo 10. Rita, por favor. Veja só, gente, vocês conhecem o grupo de trabalho 29, já ouvi falar, né? Lá do GDPR. É um grupo que faz justamente, aquele grupo que faz justamente a regulação de algumas coisas que não ficaram bem definidas no GDPR, né? Como a gente sabe também que a NPD ela segue muito a linha desse grupo. Então, tem um documento que eles lançaram, né, a regulação do que eles chamam de AIPD, que eu sugiro a leitura, porque é muito bom, e com certeza a NPD vai tomar como base isso, porque ele define os critérios, né, toda a parte da pré-consulta. Por exemplo, ele estabelece que uma nova tecnologia tem, por exemplo, como eu estava falando da startup, né, que vai utilizar uma nova tecnologia inédita, aí, nesse caso, ela também precisaria. Então, esse documento é muito bom, eu posso até compartilhar com vocês. Por favor, Rita. Tá? Peraí, eu vou dar uma compartilhada aqui. Tá, eu vou deixar... Eu posso colocar aqui no grupo, né? Deixa eu só salvar aqui. Sim. Pronto, pode continuar aí que eu vou colocar o link no grupo. Tá bom. Ok. Eu estou salvando aqui no meu... Eu estou no meu nome. Mas pode continuar, gente, enquanto eu providencio aqui. Ok. Então, até que exista essa resolução, até que saia essa resolução, né? Até que existam esses encontros, essa chamada pública, né? E depois a NPD, internamente, ela se reúne e ela define o que vai acontecer, eu creio que fica a nosso critério, né? Estabelecido o que está em lei até agora. Né? Everton, por favor. Complementar rapidamente aí sobre o assunto. Essa semana eu estive lendo um artigo sobre LGPD em conexão com a ESG. Então, basicamente, o que leva a entender esse questionamento do Lucas é exatamente esse sentido do ESG, que o ESG ele não tem um preceito legal, ele não tem uma obrigatoriedade de ser aplicado nas empresas, mas é uma política de boas práticas que são criadas ali dentro para que a empresa esteja adequada a ritmos sociais, a ritmos governamentais, de governança, estrutura de governança interna. Então, tudo isso faz parte de vamos dizer assim, de um bolo
né, que a empresa tem que estar adequada. E essa parte ali de alguns documentos da LGPD, ela tem que estar incluída nesse bolo, né, como uma boa prática, como algo de conduta da empresa mesmo. É um documento de conduta da empresa, de adequação da empresa. Então, basicamente, eu acredito que, mesmo que a legislação não obrigue, né, passará a ter essa questão de boa prática de utilização. Isso sem contar também no fator de competitividade, né? Eu acho que uma empresa, aquela falando da reputação, isso tudo também ajuda, né? Ter esse fator, esse diferencial. É exatamente o que eu posicionei. Independente da obrigatoriedade ou não, esses hábitos adquiridos de boas práticas da empresa fazem com que ela, por livre-arbítrio, se coloque num devido patamar em relação aos demais. Gente, eu não estou conseguindo passar porque eu não consigo participar aqui do chat, tá? Você não é mais um participante, não sei o que está acontecendo. Passa depois no grupo o link, Rita. Tá No bom. WhatsApp, por gentileza. No grupo de WhatsApp você coloca o link. Aí você dá condições de todos acessarem. Tudo bem. Obrigado. Nada. Tem o Everton, mais alguém? Tá, Everton, mais um participante. Alguém mais queria falar? Acho que é a Rita, que ainda continua com a mão levantada, está aparecendo como um outro participante. Tem alguma coisa aqui. Não, tranquilo. E aquele, Morelli, que você havia comentado das abordagens, né? Como é que o pessoal anda fazendo as abordagens, o que anda acontecendo? Né? Sim. Eu tinha comentado no início, a gente estava até discutindo antes das gravações, a gente queria até, o Dante me fez a pergunta, eu fiz o repositório da pergunta para ele com a resposta, e eu gostaria de submeter a vocês isso. Como é que vocês estão sentindo, nós dividindo o ano em quadrantes, em 4 quadrantes, né, em trimestres, como é que vocês estão sentindo a evolução de contato com clientes, da evolução do contato de clientes em relação aos períodos que já passaram? Como é que está o termômetro disso? Como é que está o movimento? Se vocês estão encontrando dificuldades, se vocês não estão encontrando dificuldades, se a coisa melhorou, se a coisa não melhorou, enfim, em termos de evolução com clientes se adaptando à lei, enfim, eu queria ouvir a opinião de vocês. Seria muito produtivo para a gente também ter uma ideia de como, comparativamente, é o que a gente tem feito. Ficou claro? Sim, eu vou. A gente havia comentado em off isso, mas aqui gravado eu vou comentar novamente com você. Em contato com alguns colegas, né, da área, o que eles percebem, né, é pessoal que está mais ativo na área, pessoal que está rodando o dia inteiro, e a posição deles que realmente está uma situação tensa, tá? Devido à situação política porque nós passamos, tá? Então essa polarização ela sai da política, né? E ela passa pelo crivo de decisão que a gente tem no nosso dia a dia. Pelo estado de ânimo. Estado de ânimo, tá? Aquela coisa de incerteza, como é que vai ser, como é que não vai. Então, o que eles colocam que realmente pode ter alguns setores, né, mais sensíveis às políticas públicas, principalmente, né, que esse pessoal tá com o pé no freio. Tá? Não é que deixou de investir, não é que não vai fazer, mas está esperando para ver o que vai acontecer. Né? Por isso que a gente percebe, eu tenho percebido isso em contato com algumas pessoas, e essas pessoas, esses colegas, me reportaram, tá? Só confirmou aquilo que a gente tinha alguma ideia disso. Uma sensação, que realmente existe essa percepção de um pouco tenso, as pessoas estão esperando para ver, depois de 3 de outubro, o que vai acontecer. Deixa eu dar um exemplo prático disso para vocês todos. Por que eu perguntei? Veja, o Messa sabe bem disso, porque a gente atua praticamente em conjunto. Praticamente não, atuamos em conjunto e vejam um exemplo prático. Aquilo que nós trabalhamos exige um tempo de maturação um pouquinho maior, porque existem provas de conceitos dentro da empresa e tal, isso leva algum tempo. Nós estamos com 2 ou 3 casos aí de empresas
de médio para grande porte, onde nós já vencemos essas etapas, houve um período de maturação, de testes de ferramenta, etc. e tal, e, enfim, foi dada a homologação para a ferramenta, funciona perfeitamente dentro da empresa, ela aumenta a régua de proteção contra invasões, etc. Enfim, estão todos os requisitos preenchidos. E eu não consigo a decisão de fechamento de negócio. Então, alguma coisa está acontecendo que está brecando isso. Como é que pode? Vamos dizer assim, eu não vou nem entrar aqui por questões éticas, um produto, né, que está aprovado tecnicamente, que mostra que eleva-se o nível, o Dante sabe do que eu estou falando também, eleva o nível de proteção da empresa contra invasões, certo? Está tudo aprovado, tudo certinho, e eu não consigo definir o fechamento do negócio. Aí você vai pensar, por causa de dinheiro? Por causa de dinheiro não é, porque as empresas são de médio e grande porte. Por causa de alocação de investimentos? Não, a empresa já mostrou maturidade de que aquilo é importante, é prioritário para ela. Então, por que não se fecha? Aí eu não tenho condições de perguntar para as pessoas dentro da empresa por que eles não fecham. Não existe nem essa possibilidade, mas assim, a gente tem que ir tentando cutucar. Então eu estou sentindo esse travamento nesse terceiro trimestre, eu estou sentindo um travamento dos negócios. Queria saber de vocês, se na área de vocês têm sentido isso. É esse o cerne da minha pergunta. Você sabe que a época que eu trabalhava na Embraer, uma coisa que eu aprendi muito, isso era fato corrente lá. Era até tipo assim, um mantra. Análise é sempre técnica. A decisão é sempre política. Tá? Não política de político, né? Mas de política quando você tem, igual você comentou, a análise já foi feita, né? É válido, tá? Você sabe que o pessoal vai fechar. Tá? Sim. Mas aí vai para o board que vai fazer, né? Vai fazer o chequinho, né? Não existe mais cheque, né? Vai assinar o contrato lá, fala, ok, aí essa decisão é política, né? Não é só técnica. Ela envolve uma série de contingências, de fatores externos para que isso aconteça. Que a maioria do pessoal técnico não avalizou. Por isso que eu estou dizendo que o meu sentimento de travamento do trimestre é esse. Existem fatores alheios à parte técnica, alheios à parte jurídica, são fatores externos que estão interferindo no negócio. É esta opinião que eu tenho e que eu queria ouvir dos senhores. É o que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. Né? Dante, faz sentido o que eu estou falando, Dante? Está sem voz, Dante. Todo sentido, tá? O momento, as empresas estão se preservando para entender qual que vai ser o passo futuro, né? Então, os investimentos parece que estão travados. Estagnados. Eu acho que... também, né? Opa, desculpa. Não, começa falando, eu acho que ano de eleição acaba corroborando, eu não acho que é um fator decisor, mas acaba corroborando para nego segurar a verba, né, para investir no último mês, em novembro, por exemplo, com algum cheiro da direção do que vai acontecer após a eleição, sabe? Ou até mesmo em anos de eleição, quando eu trabalhava na Activity, se segurava a verba até novembro, e em novembro você saía correndo comprando tudo, para não perder o budget, entendeu? Então, dependendo da empresa, cada empresa trabalha de um jeito, entendeu? Porque o cara segura o budget, porque se acontece um imprevisto, exemplo, uma penalização, a penalização sai desse budget, entendeu? Então, muita gente segura o orçamento e gasta no último instante. Isso era um comportamento, pelo menos, na Activity, onde eu participava dessa decisão orçamentária, entendeu?
Vejam, por exemplo, que no campo público, eu tenho um exemplo para dar aqui. Eu tenho contato com uma empresa em Brasília que tem relacionamento com órgãos governamentais e me foi abertamente dito o seguinte, foi dito assim tranquilamente, Morelli, vamos dar um tempinho que antes da eleição não acontece nada. Nós não sabemos quem vai permanecer, quem vai sair, os dirigentes, quem vai ficar, quem não vai ficar, então nós não conseguimos definir nada. Não adianta a gente definir uma coisa agora e depois brecar essa coisa depois das eleições. Então vamos aguardar. Então eu tenho esse exemplo, por exemplo, no setor público, de uma empresa que eu atendo em Brasília e eles me pediram para esperar, porque enquanto não acontecer as eleições, eles não vão tomar nenhuma atitude, não é só contra o produto que o Morelli trabalha, é contra qualquer coisa, está parado, está completamente parado. Esse é um exemplo que eu tenho. Eu trabalhei 25 anos no setor público, né? Então, Sim. Durante esse período, são editadas normas e liberadas, justamente, a gente chama de defesa eleitoral. Nesse período, você não pode contratar, você não pode nomear, você não pode fazer determinadas propagandas. Então, é esse período que está aqui, Sim. que a gente está passando. Então, realmente, é a questão até legal. Sim. É uma estagnação dos negócios públicos, né? E justamente para evitar período de eleição, um político mal intencionado, olha, eu vou contratar você agora, sua empresa vai ser contratada agora, você consegue uns votos, nessa troca de coisa, que é possível. Então, eu acho que esse período, para mim, já está pacificado. É um período de defesa eleitoral, não se trata, não se nomeia, espera ver o que vê o próximo. Sim. Ou então por exemplo, sabendo que vai perder, fazer uma contratação com valores exorbitantes já para prejudicar, isso tudo é possível. Sim. Por isso que você está falando, Rita, eu chego a uma conclusão. Sob o prisma público, é exatamente isso que você falou, uma estagnação geral para evitar essas intercorrências. E no setor privado, está muito ligado a investimentos. Concordo. O Everton levantou a mão, Everton? Não, gente, eu liberei o documento lá no grupo, viu? Vocês podem dar uma olhada. Maravilha. Só para complementar essa questão de negócios do momento aí, a gente está vivendo um momento também do crescimento da informação e o crescimento da desinformação também. Então, com isso, a internet ela traz benefícios e traz malefícios. E as pessoas começam a gerar algumas consultas e algumas pesquisas. Eu vou citar até um cliente que eu acabei atendendo, e aí ele dizia, não, mas, tipo assim, eu tenho que fazer essa adequação por agora, porque até onde eu sei, isso não vai pegar muito assim, não. Eu acho que não vai ter essa questão de multa, não vai ter essa questão de penalidade, até mesmo que eu li na internet e tal. E aí lá tem um grupo, aí assim, tem grupos de empresários que estão discutindo LGPD de forma negativa e não de forma positiva. Eles estão dizendo que o negócio não vai pegar, vamos estabilizar. Então, com isso também há aquela regressão do investimento. Concordo. Porque eles começam, assim, aquele que estava em cima do muro, ele começa a pensar, será que eu vou investir ou não vou investir? Isso me oferece risco ou não me oferece risco? Como que vai funcionar isso aí no futuro? Aí ele vai lá dar uma pesquisadinha e vê, não, isso aqui ainda é um processo de adequação, é um processo que ainda está em evolução, não é nada concreto. Daí o cara simplesmente desiste de investir naquele momento para investir, obviamente, na hora que ele for multado ou na hora que ele for notificado. Sim. Posso falar agora? Sim, Rita. Gente, a questão da NPD também, a NPD também favorece esse tipo de pensamento, né? Contrário à LGPD. Quando vai um dirigente dizer, não vamos criar uma, como é que ele chama, de multas? Fábrica. A fábrica de multas, ou então a dosimetria de multa de R$1.000 até R$3.000. Imagine. Eu acho que a NPD também favorece. Colabora para isso. Nós já discutimos isso, Rita, realmente isso é fato.
Essas coisas já aconteceram e continuam acontecendo, infelizmente. Aquele negócio de você chegar bonzinho na frente de um microfone e dizer, não, gente, a NPD não vai ser esse bicho-papão e tal, isso atrapalha bastante. A NPD não tem que ser bicho-papão ou não bicho-papão, ela tem que fazer a lei cumprir. Foi criada para isso, né? Foi criada para isso. Então é assim, a dosimetria das multas não é a NPD que vai, quem vai permitir isso é o tamanho da leviandade com que as empresas tratam os dados. Se a empresa é irresponsável, ela paga uma multa compatível com a irresponsabilidade dela. Se ela é responsável, tomou todas as precauções e mesmo assim houve um vazamento, certamente ela terá uma atenuação nos seus valores de multa. Básica, é a questão da reciprocidade, né? Gente, eu só queria... Oh, desculpe. Não, é só para dizer que é o meu entendimento. A multa vem na proporcionalidade da responsabilidade da empresa. Gente, eu queria também agora fazer aqui uma provocaçãozinha. E a OCDE? A gente está na iminência de ingressar na OCDE, né? Isso vai mudar muito. Eu acho que isso vai dar alavancar essa questão da LGPD, porque a própria OCDE já editou algumas normas relacionadas à privacidade e proteção de dados. Acho que é exigência. Todos os membros têm, pelo menos, uma política de proteção de dados e privacidade. Eu acho que essa questão, sim, vai dar uma alavancada aí no mercado. Obrigado. Sim. Rita, se me permite uma observação, Obrigado. Meramente uma opinião, né? Baseado em fatos de mercado e tal. Porque as indústrias brasileiras, né, de qualquer categoria, que vão estar fazendo algum tipo de negócio, tá, dentro das normas OCDE, essas empresas são grandes empresas, médias grandes e grandes empresas. E a gente sabe que, em relação à LGPD, as médias grandes e grandes, a maioria delas ou já está feita ou está no processo. Então, eu não acho que vai ter assim grande impacto, não. Tá? É opinião minha, posso estar enganado, mas são as grandes empresas que vão estar envolvidas dentro dos critérios da OCDE. Né? E essas empresas, para mim, elas já estão encaminhadas. Eu não concordo, não, porque a OCDE, veja só, compras públicas verdes, né? Que é outro tema que a OCDE fica batendo, compras verdes, sustentáveis, compras públicas, que eu digo. Isso envolve micros, pequenas e médias empresas, entendeu? Então, eu acho que vai ser uma revolução. É o que eu vi, eu estava estudando isso, compras públicas verdes, que eu estava lá quando estava em Portugal. Gente, mexe com tudo, desenvolvimento regional, sustentabilidade, essa coisa toda, e isso envolve até o pequeno agricultor. Ela mexe com isso também, entendeu? Então, acho que não só as grandes, mas todas. Vamos aguardar, né? Ver o que vai acontecer. Eu espero que você tenha total razão, Rita. Sim. E eu também espero, porque vai ajudar muito no processo evolutivo do que nós estamos discutindo. Exatamente. Dante, acho que encerramos por aqui, Dante. Gente, uma semana dessa reunião. Pena que é um horário difícil, que às vezes eu tenho você sabe que eu também trabalho com o pessoal de fora, e é justamente no horário de minhas reuniões, por causa do fuso horário. Mas é muito bom participar dessa reunião, viu? Legal. É uma pena que você não tenha esse horário coincidindo, porque, apesar das reuniões ficarem gravadas, a gente carece das opiniões, né? E quando a pessoa não pode participar, ela não pode opinar. Então, isso faz falta para a gente. Mas, enfim. Inclusive, gente, eu agradeço a participação de todos. O grupo é um grupo colaborativo que tem tido uma interação muito grande. Isso é importante para o crescimento do grupo e crescimento nosso como pessoas e profissionais que somos. Então, eu vou dar por encerrado a nossa reunião hoje e peço a autorização de vocês para publicação lá no YouTube dessa reunião. Perfeito. De acordo de todos aí. Tem a minha autorização. De acordo. A minha também. Obrigada. Deve ter contribuído um pouco aí. De acordo também. Tá ótimo. A próxima. Muito bom. Um excelente dia, Rita, e a todos os demais.
Boa tarde, Obrigado, bom dia pessoal. para vocês todos aí. Bom final de semana. Vou encerrar a gravação.